Fala pessoal, muito boa noite. Vamos chegando aqui comigo mais uma vez ao nosso canal diário da física, que falávamos sobre uma fonte de tensão num determinado circuito chamada força eletromotriz. É capaz, associada a uma sequência de resistores, de produzir corrente elétrica. Uma corrente elétrica que vai passar por todos eles até chegar de volta à fonte inicial. Ao passar pelos resistores, a tensão ela vai ser dividida conforme os valores de cada resistor, conforme a resistência de cada um. Essa vai ser a tensão marcada pelo voltímetro, colocado num certo resistor da sequência, e quando a associação for em paralelo, a fonte de tensão associada aos resistores vai produzir também uma corrente elétrica que vai ser repassada a cada um dos elementos dos resistores da associação de acordo com o valor da resistência de cada um também. A corrente elétrica vai ser dividida, vai ser passada de acordo com a resistência de cada resistor. Vai ser a corrente do amperímetro, a corrente dos elementos da associação. Nesse exercício, a gente tem 3 resistores, eles estão colocados em série, porque eles fazem parte de uma mesma reta, de uma mesma horizontal, de uma mesma linha. Esses resistores estão em série, um de 60, um de 40 e um de 20. É colocado, a força eletromotriz é de 12 volts, é colocado um voltímetro no resistor do meio de 40 ohms, é colocado um voltímetro exatamente nele, e a gente quer saber quanto é a tensão marcada pelo voltímetro. Numa situação 2, a gente tem 3 resistores também de valores diferentes, associados em paralelo. Dessa vez eles estão em retas, em linhas paralelas uma à outra. Então é uma associação que está em paralelo, e o resistor 1 é 60, o 2 é 30 e o 3 é 20. A força eletromotriz vale 12 volts. Queremos saber qual é a corrente que vai ser indicada pelo amperímetro, ou seja, no momento em que a corrente é produzida pela fonte de força eletromotriz, ela vai começar a circular pelo circuito, e ao determinar a resistência equivalente de todos os resistores dessa parte da associação, a gente vai achar uma REC, uma resistência equivalente. A gente precisa determinar quanto é a corrente, qual é o valor de I que serve para essa resistência equivalente, que vai passar por essa resistência única, equivalente. Esse valor de I é o valor da corrente que sai da fonte, exatamente da corrente que passa pela fonte. E a corrente que sai da fonte, pelo fato do amperímetro estar alinhado em mesma linha que a fonte, o amperímetro ele quer saber, portanto, qual é a corrente que vai sair da fonte eletromotriz. Não é a corrente que vai passar pelos elementos da associação, é a corrente que sai da fonte, porque o amperímetro está na linha da fonte. Então a gente vai determinar qual é a corrente que sai da fonte. Basta fazer uma resistência equivalente de todas elas que compõem a associação, determinar a resistência equivalente geral final, e utilizar a primeira lei de Ohm para saber qual vai ser a corrente que abastece essa resistência equivalente e, portanto, a corrente que saiu da fonte. Se a resistência equivalente está diretamente ligada à fonte de força eletromotriz, vamos achar a corrente que saiu da fonte, é a corrente que abastece a resistência equivalente. Pessoal, são 2 situações, uma em que a corrente passa pela série e a outra em que a corrente passa pela paralela. Na resistência em série, como a força eletromotriz é igual a 12, eu vou fazer
a resistência equivalente da associação toda, a REC equivalente de 3 resistores em série é a soma simples dos valores dos resistores. 60 mais 40 mais 20 dá 120. 120 é a resistência equivalente, REC. Na fórmula da primeira lei de Ohm, U é igual a REC vezes I, U é igual a 12, REC é igual a 120 vezes o I. A corrente que passa pelo circuito é 12 dividido por 120, que dá 0,1. I é igual a 0,1. Portanto, é a corrente que passa pelo circuito. Mas para saber a tensão do voltímetro, qual é a tensão do resistor de 40, podemos usar de novo a fórmula U é igual a R vezes I. Agora, a tensão é a variável que iremos determinar. U é igual a R. R é a resistência do resistor 2 de 40. A resistência dele é igual a 40. E a corrente que passa pelo circuito inteiro, porque a associação está em série, é de 0,1. Portanto, a tensão do elemento 2 é R vezes I, que é igual a 40 vezes 0,1, que é igual a 4. A tensão aplicada ao elemento 2 é igual a 4 volts. Agora, na situação 2, os resistores eles estão em paralelo. A gente vai fazer uma associação de resistores em paralelo. Nesses resistores, acha-se uma resistência equivalente, que é a REC, e com a fórmula da primeira lei de Ohm poderemos saber qual é a corrente que abastece essa REC, essa resistência equivalente. Se utilizarmos a primeira lei de Ohm, U é igual a REC vezes I. REC é a resistência equivalente dos 3 resistores em paralelo. Ela vale... observem, vejam como é a fórmula, né? Para a resistência equivalente de 3 resistores que estão em paralelo, ela está aí na figura do vídeo para vocês. 1 dividido por REC, que é a resistência equivalente final, é igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. O R1 é igual a 60, R2 a 30, R3 a 20. Substituindo esses valores na fórmula da resistência equivalente, teremos 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por 60, mais 1 dividido por 30, mais 1 dividido por 20. Sabemos que 1 dividido por 60 é 0,016. 0,016. O termo seguinte, o outro termo, né? 1 dividido por 30 é 0,03. 0,03. E o terceiro termo, 1 dividido por 20, é 0,05. 0,05. Ao somar essas 3 parcelas, esses 3 termos, eu vou obter 0,096. 0,096. Só que esse número ele está embaixo do 1. Relembrem aqui comigo, a fórmula da resistência equivalente para paralelo é 1 dividido pela REC igual a 1 dividido pelo resultado da soma. O resultado da soma deu 0,096. Agora eu posso inverter a ordem do numerador com o denominador nos dois lados da igualdade. Eu vou ter REC, que é a resistência equivalente, igual a 1 dividido por 0,096 vai ficar 0,096 dividido por 1. Na verdade vai ser o inverso, né, desse número. O inverso dele dá 10,42. 10,42.
Portanto, a resistência equivalente das três que estão em paralelo, da 1, da 2 e da 3 em paralelo, é 10,42. A corrente que passa por essa resistência única, equivalente, é a corrente que a gente vai determinar o valor dela. A resistência que passa pela resistência, a corrente que passa pela resistência equivalente vai ser dada pela fórmula da primeira lei de Ohm, em que U é igual a R equivalente, REC, resistência R equivalente vezes I. I é a corrente que sai da fonte, que é a corrente que passa pela resistência equivalente. O U é a força eletromotriz, é igual a 12, igual a R equivalente, a R equivalente é 10,42 vezes a I. A I é a corrente que passa pela resistência equivalente, que é a que nós queremos determinar. Passando o 10,42 para o outro membro da equação, fazendo com que ele esteja dividindo o 12. Reparem que eu posso escrever I vezes 10,42 é igual a 12. E o 10,42 vai dividindo o 12, pois ele estava multiplicando, ele passa dividindo, I, que é a corrente, é igual a 12 dividido por 10,42, I é igual a, eu fiz a conta já na calculadora, deu 1,16. Esse valor, pessoal, acontece que, como a gente está trabalhando com uma casa decimal, uma casa depois da vírgula, a gente vai observar que o 6 é um algarismo maior do que 5, então a gente vai arredondar o resultado, arredondar uma casa para cima, um número para cima. Arredondando um número para cima vai ficar 1,2. 1,2 amperes. 1,2 é a corrente que passa pela resistência equivalente dessa associação em paralelo. A associação em paralelo tem uma resistência equivalente, a corrente que passa por ela é 1,2 amperes. Então, essa é a corrente que sai da fonte, é a corrente que vai para a resistência equivalente. A corrente é igual a 1,2 amperes. Pessoal, o exercício ele pede, portanto, o valor dessa corrente, ele já foi determinado. Vejam se as respostas desse caso bateram com a resolução que vocês fizeram. Caso não tenham batido, revejam o vídeo, escrevam para mim, tirem as suas dúvidas, compartilhem o seu conhecimento. É a melhor maneira da gente aprender mais. Compartilhem, dividam esse conhecimento conosco. Eu vou estar sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. Foi um prazer fazer essa aula de novo para todo mundo. Muito boa sorte nos seus estudos. Teremos mais vídeos, faremos mais exercícios de eletricidade ainda. Boa sorte, valeu, falou, galera!